Jesus veio realizar a vontade do Pai, libertai-nos do poder do inimigo. Por isso, chama de sua mãe, irmão e irmã, quem faz a vontade do Pai. Mesmo incompreendendo e caluniado como Jesus, os experimentando a fragilidade do nosso corpo, unamos nosso espírito ao Espírito de Deus, para que possamos, das tribulações desta vida, alcancemos a glória do céu. Todos de pé, para recebermos nosso celebrante, Padre Roberto, cantando. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. O Senhor nos concede os seus bens, nos convida à sua mesa a sentar e partilha conosco o seu pão. Somos irmãos ao redor deste altar. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Irmãos e irmãs, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Sagrado coração de Jesus, nós Temos confiança em vós. estamos na semana do Sagrado Coração de Jesus. Vamos pedir a força do Sagrado Coração para nossas vidas, nossas famílias, nossas comunidades, a nossa igreja e o nosso mundo, para que Ele transforme nossos corações mais humanos, mais fraternos, mais solidários, e que ajude a cada um de nós a semear o amor. Já temos muitas pessoas semeando ódio e divisão, para que ajude a consertar o nosso mundo e também a fortalecer a nossa igreja. Como sabemos e não podemos esquecer nunca, nós estamos num estado de pandemia, praticamente num estado de luto comunitário, onde nós perdemos a cada semana muitos irmãos e irmãs que partem precocemente para a casa do Pai. Então vamos invocar a Mãe Santíssima, a Mãe das Dores, para que transforme nossas dores em alegrias e esperanças. Olhando para a Sagrada Família, rezemos invocando a bênção e a proteção. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vamos apresentar ao nosso Deus
as nossas intenções, pela saúde da nossa guerreira Madalena, que está no hospital, mas está melhorando, graças a Deus. Ela teve uma isquemia, um AVC, mas já está se recuperando bem, graças a Deus. A nossa guerreira dos Vicentinos, também por Gracimar Martins Barbosa, por Juan Carlos Lira, Patrícia e Doris Lira, Lúcia, Francisco Cleto, Terezinha Cleto, Luiz Jordão, também pelo bebê Joaquim, pela sua saúde. Graças por Ana Beatriz, por Júlia Pereira, pelos seus 105 anos, por Guaciara Loureiro, por 50 anos de casamento de Walter e Elza, por Mariana dos Santos, Rafaela Dornelas, Camila Gil, Paulo Gil, Luiz Otávio, e por todos nós aqui estamos para a Santa Missa da comunidade. Vamos também apresentar ao nosso Deus os irmãos que partiram: Oridiceia dos Santos Machado, Nilde Ramos da Silva, Eleni Ramos de Souza, Dona Lígia Dias Ferreira, Hélio Herculano de Almeida, 10 anos, José Luiz Souza Silva, Luiz Inácio Barros, 30º dia, e 7º dia de Marlene da Silva e Lourdes Rosendo Torres, também pelo Ronaldo e por todos que partiram para a casa do Pai. E rezemos também por aquela família lá do Rio das Pedras, perdas irreparáveis, sofrimentos, aquele pai, aquela bebê que partiu, também a família que está ferida, para que Deus possa ajudar na restauração daqueles que ficaram machucados no corpo e na alma, e receba aquele pai ou aquela criança que partiu por mais uma tragédia na nossa cidade. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos perdão ao nosso Deus pelas vezes que não imitamos o Sagrado Coração de Jesus, pelas vezes que nossos corações foram insensíveis, endurecidos e raivosos, para que Ele possa transformar não apenas aqueles que têm a devoção ao Sagrado Coração, mas toda a humanidade, transformar corações petrificados em corações mais fraternos e mais humanos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Louvemos o nosso Deus, cantando o hino de louvor. Espírito
Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos acolher a santa palavra de Deus sentados. Liturgia da Palavra. A palavra anuncia que jamais Deus nos abandona, até mesmo quando recusamos seu projeto de amor. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer. Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Salmo responsorial do Salmo 129. No Senhor toda graça e redenção. Todos. No Senhor toda graça
sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará no seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos aos nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino
se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ouvimos a Santa Palavra e temos várias vertentes para nossas reflexões. Não temos como explorá-las completamente, mas vamos pelo menos fazer uma passagem pela Palavra anunciada no tempo de Jesus e também antes dele, e a Palavra no nosso tempo. Nós estamos celebrando o Sagrado Coração de Jesus, a tradição do mês de junho. Colocamos em exposição a tradicional imagem do Sagrado Coração e que temos praticamente em todas as igrejas o apostolado. A grande maioria mulheres e alguns homens que manifestam mensalmente a devoção, o encontro, a hora santa, devoções e também a convivência fraterna, o material apropriado. Um dos grupos mais antigos da igreja, tradicionais, apostolado da oração, vicentinos, Legião de Maria, que anda bastante fragilizada, a legião de mulheres seguidoras de Maria, mas a igreja vai se renovando com o tempo e outras pastorais e outras devoções vão surgindo. Naturalmente as coisas vão se adaptando ao tempo. E nós pedimos ao Sagrado Coração que transforme nossos corações em corações semelhantes ao dele. E sabemos que jamais vai ser igual, porque o coração do Filho de Deus é superior, por excelência, aos nossos corações. Quando olhamos a palavra de Deus, de modo especial hoje, que de certa forma chama a atenção para a nossa pequenez, até poderíamos puxar um provérbio antigo dos nossos antepassados, principalmente das tradições humanas. É muito comum, lembro que quando era criança, minha avó falava, e outros mais idosos, né? Caixão
não tem gaveta. Já ouviu essa expressão? Muitos já ouviram essa expressão, né? Caixão não tem gaveta. E como nós estamos enfrentando uma pandemia, estamos com 470 mil mortes, já ultrapassamos. Rio de Janeiro chegando a 52 mil mortes, né? Quantos velórios? Até os psicólogos falam, nós estamos num estado de luto. Quem não está sentindo nada, está faltando alguma coisa. Não deve ser o coração de Jesus impulsionando. Quem está passando por uma pandemia já mais de um ano, sem sentir nada, pelo menos empatia, sentir, ser solidário com a dor do outro. Na palavra que nós ouvimos, leu do Gênesis, a palavra inicial que faz a referência ao provérbio popular, é que nós não temos nada, nós não somos donos de nada, tudo pertence ao Criador, até nossas vidas. Quando fala que caixão não tem gaveta, que não dá para levar nada no caixão. Se alguém colocar alguma coisa ali, vai ficar ali. Nós nascemos sem nada e partimos sem nada. Por isso que fala da nudez na primeira leitura, né? Perceberam que estavam nus. Nós nascemos nus e partimos também sem nada. Com o passar do tempo, nós vamos adquirindo conhecimentos, vamos adquirindo também, desenvolvendo outros sentimentos, vamos tendo uma tendência a acumular, e muitas vezes acumulamos aquilo que nós não precisamos. Uns acumulam demais, outros de menos. Até celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Na natureza, a natureza se vai reinventando, vai se recriando e fazendo uma manutenção quando não há uma intervenção humana muito forte. E até os nossos irmãos indígenas, né? Eles têm uma cultura, permanecem num lugar, depois vão para outro lugar, para a terra e o local ser restaurado, e vão vivendo a vida em perfeita sintonia com a natureza, como a criação no início. Mas quando o homem branco, né, quando o ser ganancioso entra na cultura indígena, já começa a falar de ouro, de metais, da madeira que tem valor comercial, e vão contaminando a cultura da natureza em perfeita sintonia com a criação de Deus. Claro que não dá para viver como os povos indígenas, já crescemos de maneira surpreendente e não dá para voltar atrás, mas dá para consertar e para conservar, ou praticar aqueles 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, para consumir menos da nossa casa comum e que fique muitas coisas para gerações futuras. Quando olhamos a palavra do próprio Jesus, depois que ele assumiu o batismo, mesmo não precisando ser batizado, ele transforma a sua vida. Ele sai do seu familiar, do seio da sua comunidade e parte para a missão. João Batista passou o bastão para Jesus. É hora de começar. Foi para isso que eu vim. A mãe força um pouco, minha hora não chegou ainda, mas ela diz: fazem tudo o que ele vos disser. E ele foi assumindo a missão. E como sabemos e percebemos pela palavra sagrada, Jesus não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Não veio para botar panos quentes. Ele veio para mostrar o caminho do Pai e como devem viver os filhos do Pai. A função dele era uma função de restauração, de encaminhar as pessoas para Deus, um missionário
um enviado do Pai para transformar a realidade, para mostrar outros caminhos e guiar no caminho certo aqueles que estavam desviados. E para consertar, principalmente as tradições antigas, já acomodadas, bem acomodadas, difícil demais. E por isso Jesus foi criando na sua ação, foram acontecendo situações em que muitos não gostavam de Jesus. Foi criando adversários. Começou logo na sua chegada, nasceu um novo rei. Esse novo rei deve ser morto, assassinado. Queria matar aquela criança, precisaram fugir. E depois, quando ele volta e assume uma missão de transformação, muitos não aceitaram Jesus e foram tentando de todas as formas contê-lo. E por isso foram criando situações para desautorizar Jesus, para desmoralizá-lo, como temos a tendência hoje, a desmoralizar a liderança, fragilizá-la e depois eliminá-la. Prática, como isso, estão acontecendo também no nosso tempo, que a palavra hoje, cancelamento, bem conhecida. E quando ele começa a avançar nas estruturas, e muitas conseguem entender Jesus, falar de maneira muito clara, principalmente nas parábolas, foi causando ciúme nas lideranças. E por isso começaram as preocupações. É preciso acabar com esse homem. É preciso retirá-lo do nosso meio. Essa liderança incomoda. Ela dá consciência, dá visibilidade a novas estruturas, vai fragilizar o nosso poder. Então é preciso conter Jesus. Aí chamaram de beberrão, de comelão, quando aquela mulher prostituta tocou os pés de Jesus, os pés, se ele soubesse quem está tocando, Então, quantas situações que foram tentando desmoralizar Jesus. E ele foi resistindo, e hoje eles chegam ao cúmulo de mexer com a família de Jesus, de colocar a família de Jesus contra ele, o cúmulo da perversidade. Ele está ficando doido. Disseminaram fake news da época. Jesus está desorientado, e as autoridades, ele está agindo em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha que loucura. E foram colocando notícias ruins, falsas contra Jesus. E é natural, quando chegaram para Jesus e para a família dele e contaram o que estava acontecendo, foram atrás dele. Se ele não está bem, se ele está com um problema psiquiátrico, vamos buscá-lo, trazê-lo de volta para o seio familiar. Mas era tudo mentira, notícias falsas. E aí, quando chegam, mandam avisar: a tua mãe, teus irmãos, teus parentes, estão aí à tua procura. E a fofoca funcionou. E a Jesus, como já tinha rompido esses laços, a família dele era muito maior do que a sua família de sangue, ele dá a resposta, não cede à pressão. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são meus parentes? Quem são meus amigos? São aqueles que estão ao meu lado, sentados à minha volta, ouvindo a palavra, transformando suas vidas. Agora, essa é a minha família. Claro, ele não estava desprezando a sua família, mas estava num outro patamar e era preciso avançar. Não conseguiram
persuadi-lo, mesmo fazendo maldade com a sua família. Mas depois foram continuando e chegaram ao ponto que eles queriam, quando naquele julgamento que Pilatos coloca de um lado Barrabás, de um outro Jesus. Ele tinha conseguido dominar a massa, como fala o julgado, E aqueles que louvaram Jesus como os ramos, vocês preferem Jesus ou Barrabás? Preferiram o bandido. Prendam Jesus e soltem Barrabás. Então a massa estava dominada. E levaram o homem para a cruz. Levaram Jesus para a cruz. E por isso que ele coloca: minha mãe, meus irmãos, minha família, são aqueles que ouvem a palavra, que caminham comigo, que transformam suas mentes, seus corações. E esses são hoje meus amigos, meus irmãos, minha mãe, caminham comigo, acreditam em mim, e não se deixam levar por falsos pastores, ou lobos travestidos de cordeiros. E por isso que na leitura de São Paulo fala da consciência, fala da tribulação, fala do sofrimento, mas nós acreditamos em Jesus, nós confiamos em Jesus, com seu coração mesmo que chagado, sofrido, nós acreditamos nele, e nós seguimos esse Jesus. E aqui Paulo, falando para a comunidade de Corinto, desse Deus que, mesmo que diante dos sofrimentos, ele caminha ao nosso lado. E aqui temos uma palavra de encorajamento. Não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior vá arruinando. No nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Nós estamos enfrentando há mais de um ano uma pandemia. Muitas dores, sofrimentos, perdas, lágrimas, o vale de lágrimas. Sabemos que o tempo é muito difícil, como falam os psicólogos, estamos num estado de luto, de desânimo para muitos, ansiedade, muitos depressão, e muitos estão até chegando ao suicídio, que eles já têm doenças neurológicas. Mas é preciso um olhar de esperança. A cruz não foi o último momento de Jesus, marcou o final de uma etapa da sua vida. Mas a crença na ressurreição, na reconstrução, fez brotar a nossa igreja. Num tempo difícil, num tempo de perseguição, de morte, de muito sangue derramado, a fio de espada, na cruz, apedrejamentos, a nossa igreja brotou do sangue derramado. E depois a restauração, com aquela cena belíssima do cenáculo de Pentecostes, iluminados, mentes e corações começaram a reconstruir. E é nesse contexto que nós acolhemos a palavra de Deus, porque tudo que é visível é passageiro. Não podemos jogar todas as nossas fichas, como falamos, naquilo que é visível. Tudo é passageiro, tudo passa. Só Deus que não passa. Por isso que fala Jesus: infeliz do ser humano que põe a sua confiança no ser humano. É preciso confiar em Deus, porque o ser humano é passageiro, é falível, pode decepcionar,
Por isso que minha confiança deve estar voltada para Deus. Deus jamais decepcionará seus filhos. E voltados para Ele, para o Pai. E o Filho é o caminho. Como não compreender ensinamentos de Jesus? A Bíblia é tão clara, as parábolas são iluminadoras. A palavra de hoje mostra de uma família que se amplia. A minha família não é só a minha família de sangue, é minha família comunidade. Como estamos hoje reunidos no dia do Senhor, e aqui do lado essa filha dos nossos irmãos que vieram pegar uma cesta básica. Bom seria se não precisássemos disso, mas é uma emergência e a comunidade colabora. Isso é pensar no outro, ampliar a sua família, não é só o meu gueto. E por isso que, iluminados pelo Sagrado Coração, nós partilhamos, nós fazemos a caridade. Como no início, né? Ninguém levará nada de material, pode construir aí o império, né? Com aquelas pirâmides do Egito, quantos tesouros, né? Tudo ficaram aqui, todas as coisas ficaram, só a nossa essência que parte. E por isso que, caminhando com o Sagrado Coração de Jesus, nós temos essa força restauradora para enfrentar tantas tristezas, tantos ais, tantas lágrimas, para restaurar primeiro nossas vidas, começar por dentro, o coração, o meu coração, a minha vida, a minha fé, meus sentimentos, a minha consciência. Quando nós vamos fazer o ato penitencial, ou fazemos uma boa preparação para uma confissão, nós erramos, nós pecamos pelos pensamentos, pecamos pelas palavras, pecamos pelos atos concretos e pecamos também pelas nossas omissões. Omissões também são pecaminosas. Quando eu posso fazer alguma coisa, eu posso colaborar a melhorar o ambiente que estou vivendo, a minha família, a minha comunidade, a sociedade. Eu nasci com o dom da inteligência, a não ser que alguém tenha alguma fragilidade mental, e o cérebro tem que ser exercitado. E quanto mais exercitamos o cérebro, mais conexões são criadas. Quanta coisa eu posso fazer, principalmente agora no tempo de pandemia, restaurar a minha vida e pensar, daqui a pouco as portas vão se abrir. Estamos aos pouquinhos, a coisa está séria ainda, complicada, como sabemos, uma pandemia devastadora, o risco de contaminação ainda é muito sério, muitas perdas, mas daqui a pouco a vacina vai chegar para todos. A pandemia vai passar, e com certeza, quando passar, vai demorar um pouco ainda, não seremos as mesmas pessoas. Muitas coisas vão mudar daqui para frente, das relações humanas, da reconstrução da igreja, da reconstrução da sociedade. Percebemos como somos frágeis demais, moramos numa mesma casa comum, é preciso cuidar da casa. Então, como vamos fazer tudo isso? Estamos ainda pensando. Ninguém tem a resposta. Então, é um processo de recriação. Como a igreja renasceu, ou nasceu naquele Pentecostes, e também ela renasce a cada dia. Mas é preciso a consciência, a força, a fé, para que ninguém desanime. Entregamos para Deus os irmãos e irmãs que partiram, mas queremos continuar a vida e precisamos trabalhar para que as gerações futuras tenham um mundo melhor. E por isso que é preciso colocar na mente e no coração as palavras de Jesus. A minha família
não é só a minha família de sangue, não é só aqueles que moram perto de mim, não é só o meu gueto familiar, o meu núcleo familiar, é muito maior. Uma família ampliada, uma comunidade, uma igreja, um mundo. Então, que Ele possa inspirar a cada um de nós essa consciência de dimensão comunitária da fé. E cada um aproveite esse tempo de um certo recolhimento para cuidar do seu coração, para cuidar da sua fé. E digo todos os dias: Sagrado coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Então vamos, irmãos e irmãs, juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da comunidade. Então vamos apresentar ao nosso Deus nossas preces, respondendo a cada intervenção: Deus da vida, libertai-nos. Deus da vida, libertai-nos. Olha, é compassivo, Senhor Deus e Pai, para nós, vosso povo, e em vossa bondade ouvi nosso clamor. Deus da vida, libertai-nos. Olhai com misericórdia para a vossa igreja e dai-lhe a força necessária para anunciar com fervor o Evangelho em nosso mundo, tão cheio de adversidades, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Deus da vida, libertai-nos. Deus da vida, libertai-nos. Deus da vida, libertai-nos. Rezemos ao nosso Deus pelos irmãos falecidos, Odisseia dos Santos, Nilde Ramos, Ileni Ramos, Dona Lisa Dias, Hermenegildo, Hélio Herculano, José Luiz, Luiz Inácio, Marlene da Silva, Lourdes Roseiro, no 7º dia, esses irmãos, e pelo Ronaldo, e por todos que partiram, para que tenham em Deus o perdão e a salvação, rezemos ao Senhor. Deus da vida, libertai-nos. Pelos irmãos, porque celebramos pelo dom da vida e pela saúde, Ana Beatriz, Ricardo, Júlia Pereira, Guaciara, Walter e Eusi, 50 anos de vida matrimonial, Mariana dos Santos, Rafaela Dornelas, Camilo Gil, Paulo Gil, Luiz Otávio, por Madalena Silva, Gracimar Martins, por Carlos, Patrícia, Dores, Lúcia Lira, Francisco e Terezinha Cleto, Luiz Jordão, e por todos nós aqui estamos, para que tenhamos sempre a iluminação do Espírito Santo do caminhar com Jesus, peçamos. Deus da vida, libertai-nos.
Rezemos pelas nossas comunidades, como acompanhamos mais uma tragédia entre nós, lá no Rio das Pedras, pertinho da gente, mas sabemos das dificuldades que nossos irmãos passam nessas comunidades, ou num lugar baixo, num charco, como é a área do Rio das Pedras, ou a Cidade de Deus, ou no morro, né? No Brasil nós temos em torno de 13 mil favelas, então quase 13 a 15 milhões de, nem sabe quando moram nas favelas, e muitas em condições muito precárias, e as críticas aparecem quando tem uma tragédia, cai uma casa, um prédio, né? Mas sabemos que pobre não pode contratar um engenheiro, né? Ou um arquiteto para fazer uma casinha. O dinheiro mal dá para comprar o material de construção. Então vão se virando como João de Barro, né? Vai construindo a sua casinha. Algumas tragédias acontecem, mas a maioria das pessoas moram em casas que são construídas por pessoas que são autodidatas na construção. Algumas falhas acontecem, algumas tragédias, algumas perdas, mas são muitos irmãos e irmãs que faltam condições básicas para a sobrevivência. E quando constrói uma casinha, mesmo no morro ou na favela, uma bênção de Deus. Um lugarzinho para morar, com as dificuldades que nós conhecemos, né? Que mora num lugar que ele tem que pagar para tudo, né? E como sabemos. Então, rezar para essas pessoas que moram em condições tão precárias, muitas não têm nem direito ao que comer, e agora mais ainda o desemprego, para que Deus possa acolher esses irmãos que estão partindo nessas tragédias em tantos cantos, e possa ajudar nossos governantes a pensar um pouco mais as estruturas das habitações populares. Rezemos ao Senhor. Deus da vida, libertai-nos. Nós estamos celebrando 90 anos da nossa Mãe Aparecida como padroeira do Brasil. Então pensamos que Nossa Senhora, Mãe do Brasil, possa ajudar essa consciência de restauração. Precisamos cuidar do nosso país. Não podemos confiar só nos nossos governantes. É preciso que todos os irmãos e irmãs ajudem de alguma forma na restauração. Não dá para esperar por deuses ou ídolos que possam fazer tudo. É preciso que todos ajudem a restaurar a nossa casa, o nosso país. Que a nossa Mãe Aparecida ajude a cada um de nós nesse processo de consciência, de seguimento ao seu filho. E todos ouçam os conselhos da Mãe. Fazei tudo o que Ele vos disser. Rezemos ao Senhor. Deus da vida, libertai-nos. Deus, Pai de bondade, pela proteção do Sagrado Coração de Jesus, ajuda-nos a acolher a vossa palavra, vossos ensinamentos, e colocar em prática cada dia, oferecendo nossas vidas e também, de modo especial, a partilha para com os mais frágeis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então vamos, irmãos e irmãs, prepararmos nosso altar para o nosso ofertório especial, o pão e o vinho para a consagração, cantando. Mas
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, a nossa devoção ao Sagrado Coração, nossas vidas compartilhadas como uma família ampliada, as oferendas apresentadas no vosso altar para a consagração, sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que esse sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Seu Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no leão da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar nossos louvores, juntos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Santo Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu ao seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente e o entregou ao seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. E disse também: Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anuncia. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Urani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vamos colocar os irmãos por quem celebramos hoje. Vamos colocar também
tantos irmãos e irmãs que morrem a cada dia por muitas enfermidades e alguns até por medo de procurar um hospital, uma clínica para os exames. Doenças pré-existentes complicam e muitas vezes levam a óbito, e mais as milhares e milhares de pessoas que partem a cada dia com essa pandemia tão devastadora. E muitas vezes morrem numa profunda solidão. Para que Deus tenha compaixão desses filhos e filhas. E todos que partem desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade a todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-lhes o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Unidos como filhos e filhas, família, a grande família do povo de Deus, em comunhão com Jesus, invoquemos o Pai. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, seremos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vida e esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Como nós ouvimos na palavra de Deus, a palavra do próprio Jesus, e até na oração da paz, fala que vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Jesus ficou profundamente aborrecido quando disseram que ele estava agindo em nome do espírito do mal. O espírito do mal é aquele que divide, que separa, o espírito diabólico, né? Se o reino está dividido, ele não se mantém, sucumbe. E como nós sabemos e percebemos, estamos vivendo um certo cabo de guerra. Quem pensa diferente deve ser hostilizado, e esse mal da divisão afeta a nossa sociedade, afeta nossas famílias, afeta até a nossa igreja. E aquilo que se divide pela força diabólica não se mantém. Dividir para aumentar, não para separar. Que Deus possa iluminar a cada um de nós com o seu Santo Espírito, o Espírito de Deus. Como disse Jesus, não podemos de maneira alguma blasfemar contra o Espírito de Deus. E o Mestre agia em nome do Espírito Santo, e jamais do Espírito diabólico, para que esse Espírito Santo venha sobre nós e dissipe qualquer tentação de divisão,
de espírito diabólico entre nós, no nosso mundo e também na nossa igreja. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Unidos no amor de Cristo como filhos e filhas, vamos invocar Jesus, o nosso Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós, convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me sua palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Os irmãos e irmãs estão preparados para a Eucaristia. Permaneçam de pé para facilitar a aproximação. Aqueles que não vão comungar, podem sentar-se e façam a comunhão espiritual com Deus. Juntos, cantemos ao Senhor. Deus.
Te
Irmãos e irmãs, para o dia de hoje, aqueles que assistiram em casa a missa, como já estamos uma tradição desde o ano passado, por mais segurança, aqueles que têm mais comorbidades, dificuldades de sair de casa, assiste à missa em casa e vem aqui só para receber a Eucaristia. Eu vou para São Francisco, depois tem Santa Maria às 11 horas e durante a parte da manhã o nosso diácono Amâncio ficará aqui para ministrar a Eucaristia para aqueles que assistiram as missas em casa. Chega aqui, comunga, reza um pouquinho e volta para casa, nem sentar no banco, né? Para que o alimento sagrado seja distribuído para aqueles que não podem vir ou estão com dificuldades para ainda se juntarem à comunidade. Mas como sabemos, ainda temos São Francisco, Santa Maria e à noite aqui na Matriz. Para a semana, quarta-feira, nossa tradição, quarta-feira à noite estamos retomando a missa às 19 horas e na próxima sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus. Estamos aos pouquinhos com as devidas orientações, né, sanitárias, da ciência. Vamos celebrar o Sagrado Coração de Jesus às 19 horas. E o texto permanece na quarta-feira, 18 horas, antes da missa, com as mulheres, aqueles que vêm para as missas. E na próxima sexta-feira vamos celebrar a missa solene do Sagrado Coração de Jesus às 7 da noite, com o apostolado e aqueles também quiserem participar, mas mantendo o distanciamento, máscara, todos com máscaras, sem vacilar com relação ao vírus. E também para a comunidade, como sabemos, estamos com a vacinação um pouco lenta, estamos um pouco mais de 10% ainda de pessoas imunizadas, né? Vai demorar bastante ainda uma imunização mais segura. Então, cuidados necessários. Não se acostumem com a morte, não se acostume com o mal. A pandemia é devastadora, basta lembrar que a nossa projeção é antes do final do mês, da ciência, né? Vamos ultrapassar 500 mil mortes. Isso é assustador, né? 500 mil pessoas ceifadas. Então, tome cuidado, mesmo que tomou as 2 vacinas, quem já tomou a primeira dose, né, ficar atento para não perder a segunda dose da vacina. E agora a outra vacina já está chegando, né? A vacina da gripe, né? Para não pegar gripe forte, nem pegar uma pneumonia que pode devastar também uma pessoa mais frágil, né? Os postos estão vacinando a vacina da gripe. Então, fique atento e oriente as pessoas, principalmente os mais idosos. E os postos estão disponíveis, está tranquila a vacinação. Quem já tomou a vacina da Covid, ele pode agora tomar a vacina da gripe. Tem que dar um distanciamento entre um e outro, mas já podem tomar. Próximo domingo, vamos celebrar Santo Antônio. Vai ser no domingo. Então vamos celebrar aquela missa tradicional, das 7h30 da manhã e 18 horas aqui na Matriz. E vamos fazer aquela bênção dos pães tradicional, né? E distribuição dos pãezinhos tradicionais de Santo Antônio. Quem quiser pode trazer, vamos botar o cesto aqui na frente, para trazer os pãezinhos para colocar em comum. Depois vamos, no final da missa, distribuí-los, os pãezinhos de Santo Antônio. E vamos também coletar alimentos para os pobres. A fila que estava aqui hoje, são mais, juntando os 2 grupos, né? Hoje estamos com mais de 250 famílias pedindo bolsas, cestas básicas, né? Não é fácil montar, nem 50, imagina 250 aproximadamente. Então, mas graças a Deus a comunidade está ajudando bastante, estamos conseguindo socorrer essas pessoas e cada vez aparecem mais pessoas desempregadas, passando necessidade. Nós estamos fazendo todo o esforço possível para que não falte, né, alimento nas casas da nossa área paroquial. Claro que não dá, não temos condições de atender todos, mas estamos fazendo um grande esforço da comunidade para não faltar. Como também o grupo que está levando as quentinhas para as ruas, né?
E estamos agora com um pedido a mais fácil de fazer. Quem usa leite de caixinha em casa, né? A caixinha, uma parte por fora é papelão, né? E por dentro tem aquela parte que é alumínio, né? Uma folha de alumínio. Então tem um senhor que está ajudando a fazer umas mantas com aquelas caixinhas de leite. Aquela parte que laminada, né, para baixo, evita de passar umidade. O ideal é que não tenha ninguém na rua. Mas se está na rua, né, pelo menos dá um pouco mais de conforto, né? Quando chega o frio, a umidade, né? Vocês estão fazendo aquelas mantas com caixinha de leite. Então quem usa caixinha de leite em casa, né, acabou de usar, abre a caixinha, porque se trouxer para cá, cria volume, fica fedido, né, da bichinha lá dentro, né? Então abre a caixinha na própria emenda, né, da caixinha, lava e traz sequinha para cá. Aí fica menos volume, né? Vão trazendo e depois pessoas que vão costurando, né? Fazendo mantas para ajudar a entregar para a população de rua. Então, quem usa em casa, não jogue fora, né? Abre, lava direitinho, traz para cá, no volume, depois vamos costurar e fazer mantas para levar para quem está na rua. Infelizmente, muita gente na rua, né? Mas uma forma de ajudar, mesmo que de maneira simples, né, quem está passando por muitas necessidades. E para o dia de Santo Antônio, além dos pãezinhos, tem aquela tradição que nós falamos no início do ano. Lembra daquela proposta? Nós copiamos, pegamos emprestado de Santo Antônio. Por que a tradição do pãozinho de Santo Antônio? Pãozinho dos pobres. Porque na época de Santo Antônio tinha bem população de rua. E muitas pessoas procuravam o santo, né, dizia que era o santo vivo, né? Bênção, sacramentos, orações, unção. As mulheres procuravam muito Santo Antônio para benzer as crianças. Daí que brotou a tradição. E ele ficava aborrecido quando alguém queria dar dinheiro para pagar as orações ou os sacramentos. Então as pessoas, as crianças, diziam na tradição, que as mulheres pesavam as crianças. Uma criança tem 7 quilos. Então transformava o peso do seu filho, né, em trigo. Então se minha criança tem 7 quilos, eu comprava 7 quilos de trigo e dava para Santo Antônio fazer o pãozinho dos pobres, para distribuir na rua. E daí vem a tradição dos pãezinhos de Santo Antônio. Nós copiamos a proposta de Santo Antônio, né, a tradição dele, e pedimos na comunidade, no início do ano, quem tem condições, né, quem tem dá, quem não tem pede, né, cada um no começo do ano subir na balança e vai, aqueles que podem, doar o seu peso em alimentos para os pobres durante o ano, porque tem 70 quilos. Durante o ano eu vou doar 70 quilos de alimentos para os pobres. Não é uma boa ideia? Então quem tem condições, né? Eu vou subir na balança no começo do ano. Quem não cumpriu ainda está em tempo, né? Então domingo, dia de Santo Antônio, já pode trazer alguma coisa, né? Quem não doou ainda, né? Suba na balança, tem 70 quilos, por exemplo, um exemplo, né? Eu vou doar o meu peso em alimentos para os pobres durante o ano. E assim todo mundo vai de alguma forma, é um incentivo, né? Vamos colaborando para ninguém passar necessidade entre nós, tá bom? Então domingo, dia de Santo Antônio, as missas e o tradicional a celebração e também a tradicional doação dos pãezinhos de Santo Antônio para a comunidade. E com relação aos sacramentos, ainda estamos com muitos cuidados, principalmente com relação a crianças e adolescentes. Se bem que nós não estamos usando coroinha no altar, né? Porque crianças às vezes não têm vacina ainda. Então ainda estão experimentando, para não correr risco, né? Estamos ainda com cuidado com crianças, com adolescentes, evitando o máximo, né, concentração de pessoas, para enquanto a vacina não avança um pouco mais. Então vamos, irmãos e irmãs, agora de pé para a nossa oração, pedir a força do Sagrado Coração de Jesus, para que fortaleça nossas vidas, nossa fé, e também cada um levar para casa um incentivo da liturgia de hoje. Jesus, quando interpelaram ele naquela casa, meus irmãos, quem são eles?
Quem são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, minha família hoje? Eu tenho a minha família de sangue, mas eu preciso ampliar essa família. Quem são meus irmãos e minhas irmãs na comunidade, na sociedade, na vizinhança, no trabalho? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Como eu estou cuidando dessa relação fraterna? Como eu estou passando conhecimentos da palavra de Deus? Como eu estou me relacionando com as pessoas no dia a dia? Então, a família é muito mais ampla. E essa ideia que o Mestre hoje nos concedeu. Minhas irmãs, meus irmãos, minha mãe, meus amigos, são aqueles que estão ao meu lado. Caminham comigo, ouvem a palavra e as colocam em prática, no dia a dia, com a vida. Então, que possa ficar para nós esse olhar para Jesus e cada um ampliar a sua família e perceber que cada pessoa, cada filho de Deus é meu irmão e minha irmã. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi nós por esta Eucaristia, libertando as más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Iluminai, ó Deus, com a bondade a vossa família, para que, abraçando a vossa vontade, possa viver fazendo bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai sempre ao Senhor com vossas vidas. Ide em paz, em missão. Um santo abençoado dia, boa semana. Que o Senhor sempre vos acompanhe. Eu te entrego nas minhas mãos.